Graça e paz, igreja. Amém? Gente, esse amém foi muito fraco. Graça e paz, igreja. Amém? Estamos vivos. Aleluias. Glória a Deus. Já te convido a se colocar de pé, em nome de Jesus. Com sua Bíblia na mão. E que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você imaginasse o porquê de você estar aqui hoje. Por que eu, Samara, estou aqui na IBR hoje às 18 horas? Por que a pastora Rosa está aqui hoje? Por que a Nilde está aqui hoje? Então feche os seus olhos e faça esta reflexão. Por que eu estou aqui na casa do Senhor hoje? Pai, nós estamos aqui neste momento refletindo acerca do porquê nós estamos aqui. E eu creio, Deus, que no coração de cada um há uma convicção de que se estamos aqui é porque o Senhor nos chamou. É porque o Senhor nos separou. É porque assim o Senhor quis que nós estivéssemos aqui, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que assim como o Senhor quis, Pai, que nesta noite, Deus, nós viemos entregar o nosso coração a Ti, te render graça por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Papai. Toma o nosso ser por inteiro, toma a nossa mente, toma o nosso coração. Nós queremos entregar a Ti o melhor louvor, a melhor adoração. Nós queremos que os nossos olhos estejam atentos, fitos em Ti. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Papai. Nós te agradecemos, Deus, porque nós estamos aqui na viração do dia para te entregar, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigada porque o Senhor nos separou e porque o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmos 65:4. Salmos 65, versículo 4. Diz assim: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a Ti, para viverem nos Teus átrios. Transbordamos de bênçãos da Tua casa, do Teu santo templo. Como são felizes aqueles a quem o Senhor escolhe, e o Senhor nos escolheu para estarmos em Sua presença, para estarmos em Seu santo templo, para estarmos aqui em Seus átrios. É o que nós acabamos de ver, é o que nós acabamos de ler. O Senhor nos escolheu e por isso nós estamos felizes, nós estamos alegres, pois nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar, na casa do nosso Pai. Aleluias, vamos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui.
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Você pode bater palmas? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Só igreja, Deus. Mais uma vez, bem forte. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, e tu podes me ouvir. Agora a gente vai fazer assim, ó. Cadê os homens corajosos aqui dessa igreja? Dê um glória a Deus bem forte. Ah, gente, eu não sei não. Cadê as mulheres dessa igreja? Glória a Deus. Os homens podem fazer melhor. Vou perguntar de novo. Cadê os homens dessa igreja? Ah, agora melhorou um pouco. Então agora eu quero ouvir só os homens cantando e declarando que Deus está aqui. Aceitam o desafio? Então vamos lá, bem forte. Deixa o tempo. Agora, Deus. Agora eu quero ouvir só as mulheres. Vamos lá, mulheres. Deus. Eu acho, gente, que fica bom mesmo, é todo mundo junto, né? Então, vamos agora louvar o Senhor. Abra os seus lábios, abra o seu coração, porque na presença de Deus há fartura de alegria e Deus está aqui. Deus está aqui tão certo como é que nós respiramos. Então você tem a oportunidade nessa noite de louvar e exaltar o nosso Deus com palmas, com cânticos e com muita alegria. Vamos lá? Todos juntos. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta,
certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Ainda naquele mesmo espírito do início, continue meditando do porquê você estar aqui hoje. E eu espero que algum de vocês, a resposta tenha sido: eu estou aqui porque o meu maior prazer é estar em tua presença. Eu estou aqui porque eu amo estar em tua casa. Porque a ti seja dada toda a glória, a ti, Senhor, seja dada todo louvor e seja dada toda adoração. O meu maior prazer, Jesus, é estar em tua presença. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Pode declarar isso? Estar em tua presença e prostrado aos seus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, a tua unção.
nós pedirmos, o Senhor, Ele dá. E se nós batermos em uma porta fechada, essa porta se abrirá. Então, se você quer a glória do Senhor, você tem que pedir. Se você quer mais do Espírito Santo de Deus, você tem que pedir com convicção. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios desse amor. Eu já contei uma história aqui na igreja, mas eu vou repetir. De uma pequena missionária onde ela foi presa. E ela já estava há mais de uma semana presa, sem receber alimento, sem receber água. Totalmente debilitada. E um dos soldados foi até ela e disse assim: menina, pode fazer qualquer pedido que eu vou te conceder. E ela disse: é mesmo, qualquer pedido. Totalmente debilitada. Ele falou: sim, o que você me pedir eu vou te dar. E ela simplesmente diz assim: eu só quero que você tire um tijolo dessa parede, que eu quero contemplar as obras do meu Criador. Eu quero ver o sol, eu quero ver a chuva. Eu quero somente contemplar as obras do meu Criador. Aquela criança, ela poderia ter pedido comida, ela poderia ter pedido água, ela poderia ter pedido cobertor, porque ali à noite fazia frio, mas não. Ela pediu que fosse retirado um tijolo para que ela pudesse contemplar as obras do Criador dela. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está aqui representando aquele soldado. Ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça? O que você tem para pedir para o Senhor? Essa canção que eu vou ministrar agora é uma canção que fala muito ao meu coração. Que fala de alguém que não olha para as circunstâncias, mas ela quer somente adorar ao Senhor. Se tiver luz, ela adora, mas se a luz estiver apagada, ela continua adorando. Se tiver um bom instrumental, ela adora, mas se não tiver, ela continua adorando. Se tiver todo mover, ela vai junto adorando o nome do Senhor. Mas se ela estiver sozinha no seu quarto, ela continua adorando. Porque a única coisa que importa para um verdadeiro adorador é ministrar ao coração do seu Deus, é ministrar ao coração do seu Pai. A única coisa que importava para aquela missionária era contemplar as obras do Criador dela. Meu Jesus, nessa noite, Pai, a minha oração é que o fogo do Senhor venha arder continuamente sobre o altar, conforme diz a Tua palavra, Deus. Que eu não venha me conformar com o maná de ontem, não, mas que eu venha procurar todos os dias maná novo, um alimento novo vindo do céu. Que eu venha te adorar, Deus, em tempo e em horas e tempo. Que o teu fogo venha queimar por mais e mais de ti, por mais e mais da tua presença, Deus. Porque se eu estou aqui, é porque assim o Senhor permitiu. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou
quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. E eu, você, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Oh, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, eu só quero você. Declare que você só quer Ele. Eu só quero você, Jesus. Quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, deixa o mover passar. Quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Aumente sua voz. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, aleluia, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Continuar em tua presença, Deus, até que o Senhor venha. Nós queremos continuar
glorificar o nome do Senhor, amém? Aleluias, glória a Deus. Amém, vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Levítico. Levítico capítulo 27. Levítico fica após Êxodo. Êxodo, Levítico. Amém? Todo mundo amém? Amém. Levítico capítulo 27, versículo 30 diz assim: todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são, portanto, dedicados a eles. Tudo pertence ao Senhor e por isso nós temos que devolver os nossos dízimos e entregar as nossas ofertas. Amém? Eu te convido a, com alegria, vir depositar no gasofilácio o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por todos aqueles que dizimaram e que ofertaram em tua casa, ó papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse dízimo e essa oferta seja usado com sabedoria neste templo, meu Pai. Em nome de Jesus, e aqueles que não ofertaram de repente por falta de emprego, nós como igreja profetizamos em nome de Jesus que as portas, meu Pai, irão se abrir de oportunidades para essas pessoas que estão precisando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de estar chamando as nossas crianças para que eles possam estar indo ali para a salinha. Amém? Tem crianças hoje? Podem vir, crianças. Amém, glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos e abençoar a vida dessas crianças. Pai, aqui estão os teus pequeninos, meu Pai, o qual o Senhor disse que deles é o reino dos céus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles com toda sorte de bênção, meu Pai. Nós profetizamos que em nome de Jesus, que eles irão crescer na tua palavra, que eles não irão se desviar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, serão homens e mulheres que honrarão o teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Que eles possam estar indo para a salinha, que eles possam estar absorvendo tudo aquilo que for ensinado lá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de estar chamando o nosso pastor Edir Gerson. Ah, meu Deus, os avisos, me perdoem, gente. Mas já fica bem aí, pastor, os avisos, igreja. Amém. Estou nervosa. Amém. Toda terça-feira o nosso Tadel às 19h30. Oração para toda a igreja aos domingos às 17h. Aleluias, o culto da virada.
Nós iremos passar aqui em nome de Jesus, agradecendo o Senhor pelo ano que se passou, porque nós estamos bem. Então vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus. Às 20 horas, 9 horas, dia 31. Às 21 horas. Amém. Agora sim, pastor Gerson. Gente, me perdoe. Realmente eu estou muito nervosa, eu estou me tremendo aqui. Vamos estender as nossas mãos e abençoar a vida do nosso pastor. Amém? Pai, aqui está o teu servo, meu Pai, o qual o Senhor escolheu, o qual o Senhor chamou, meu Pai, para ministrar a tua palavra, papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele venha manusear, Deus, com ousadia, com intrepidez, meu Pai. Que em tudo não venha ser, Deus, o pastor Edgerson, mas que seja o teu Espírito Santo através da vida dele, papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Usa-o conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, graça e paz. A gente está com um amém assim, meio não amém, né? Um amém mais para misericórdia, né? Diz que esse período de tempo de Natal, esse período natalino, o clima de Natal, aquele bom período, né? Mas que a gente não está assim tão, né? Diz que está assim meio tristinho, meio... Mas vamos nos animar, querido, porque há uma boa nova. Há algo para se relatar, para dizer... É Natal, Jesus nasceu, e não apenas nasceu, mas ele morreu por nós. Essa é a maior e a melhor de todas as notícias que o mundo já ouviu. Deus mandou o seu Filho morrer por nós. Sabe que boa nova. Talvez muitas pessoas não creem, ou ainda não entenderam o tamanho dessa boa nova, dessa boa notícia, dessa novidade. O que é alguém pagar um preço por nossas vidas. Também, querido, essa semana agora vai ser Natal, né? Vai ter trocas de presente, vai ter casas decoradas, aquela coisa toda que a gente faz, né, aqui. Então, anime-se, né? Eu sei que nós estamos terminando o ano, que a gente vai se perguntar, mas o que tem mesmo para a gente comemorar? Nós estamos vivos, graças a Deus. Deus é bom conosco. Deus trabalhou sobre as nossas vidas e tantas coisas Ele fez. Como disse Josué, ou Samuel, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas vamos ficar de pé, por favor, e vamos ler a palavra do Senhor. E a nossa palavra hoje, ela está bem simples, bem no clima do Natal. Está bem simples e bem ótima para nós. Ela está no livro de Mateus, no capítulo 1, ou capítulo 2, Edgerson. Capítulo 2. Deixa eu achar Mateus, gente. Estou até com dificuldade de achar Mateus. Mateus capítulo 1, a partir de 18 até 25. Queridos, nós estamos sentindo falta de algumas pessoas. Alguns viajaram para passar com a família. Sim, uns pegaram avião, outros pegaram estrada, outros pegaram barcos. Mas alguns, né, estão viajando. E esses dias nós vamos ter menos pessoas na casa do Senhor. Mas nós estamos aqui firme e forte. Nós teremos culto normalmente, tá bom? Então, pastor, eu vou ficar em casa porque não, nós vamos ter culto, como já foi anunciado, nosso culto da virada, dia 29, dia 31, a partir de 9 horas nós estaremos aqui, faremos uma retrospectiva do que foi esse ano. Pastor, mas tem retrospectiva? Teve sim, gente, tem muita coisa boa para nós falar, e teremos uma palavra do Senhor para esse tempo das nossas vidas, tá bom? A palavra do Senhor diz o seguinte nesse tempo: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar,
resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos orar. Pai, é a tua palavra. Senhor, ministra ela em nosso coração. Senhor, de mim não há nada que eu possa falar, que eu possa dizer, que não seja movido pelo teu Espírito. E eu peço que teu Espírito mova o meu coração. Senhor, mova a minha mente, o meu intelecto, Senhor. Que teu Espírito trabalhe em mim para que essa palavra, Senhor, venha ter o efeito, venha fazer no meio da congregação aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja. Também eu te peço, meu Pai, que essa palavra vai de encontro a cada coração que está sedento, cada um que precisa hoje do refrigério, de uma palavra de cura, de paz, uma palavra de libertação, Senhor, de uma resposta do Senhor hoje, que assim o Senhor faça no meio da tua casa, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Podeis sentar. Queridos, essa é uma das histórias mais contadas no mundo inteiro. Que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a história mais contada nesse período agora do ano, Natal. Né? E quem não cantou, quem não canta então é Natal. Quem não já enfeitou, quem não enfeita a sua casa, quem não... Nesse tempo não tem um espírito natalino. Quem não está pensando em preparar a ceia e sentar com a família? Quem não está pensando em fazer algo desse nível? Talvez você não vai poder sentar com todo mundo por causa da pandemia. Talvez você não vai poder chamar os amigos. Talvez não vai ter amigo invisível. Né? Sabe, você dá um presente, você recebeu um presente. Talvez você vai comprar um presente e se presentear. Está aqui meu presente, eu estou me presenteando. Sabe, talvez seja a festa reduzida. Mas nós não podemos negar que esse tempo há um clima diferente no ar, em nossa casa, em nosso coração. Há algo diferente sobre nós. Há algo diferente sobre as nossas vidas. Há algo diferente sobre a rua, a atmosfera está diferente. Quem sente assim como eu? Querido, tem algo diferente, querido. O nosso coração está mais suscetível a ouvir a palavra do Senhor. O nosso coração está mais suscetível a perdoar. O nosso coração está mais suscetível a doar algo para alguém, abrir mão de algo nosso por alguém. É nesse período que nós choramos mais fácil. Alguém te conta uma história, você fica com... Né? A gente dá aquela disfarçada, a gente coça os olhos, e se alguém perguntar, você diz, não, foi um cisco que caiu, eu estou tirando o cisco. Por quê, querido? Porque nós lembramos, embora a Bíblia não dizendo data exata de quando ele nasceu, e os teólogos afirmam que provavelmente não tenha sido esse período, porque no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, vai dizer que tinha uns pastores que estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas, e que o anjo foi até eles e falou a eles que estava nascendo em Belém o Filho de Deus. Então eles foram e levaram o presente a ele, incenso, ouro e mirra. E para os pastores estar no campo nesse tempo, não poderia ser dezembro, porque em Israel é inverno. Então os pastores não poderiam. Talvez
isso tenha sido entre maio e junho, julho, o período que ele tenha. Mas nós não estamos aqui para precisar uma data. Nós estamos aqui para afirmar, para asseverar que ele nasceu. Amém? Nós estamos para dizer que ele nasceu. Que isso é uma verdade, é um fato consumado, que contra isso nós não temos dúvida. E que nascer em dezembro, nascer em maio, nascer em julho, não faz diferença na nossa crença, naquilo que nós cremos. Não altera aquilo que eu acho dele, que eu penso dele, o relacionamento que eu tenho com ele. Você pensa assim comigo? Amém? Não altera. O pastor Edgerson, o Edgerson que está aqui, não vai mudar o que ele acha de Jesus, se ele não tiver nascido nesse tempo. Mas o fato é que o Evangelho e os 4 Evangelhos e toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, afirmam que Deus vai visitar a terra, que Deus teve misericórdia dos homens e que ele mandou o seu filho, nascido de mulher, para salvar a humanidade. E isso aconteceu. Isso é fato, é histórico, é espiritual, mas é histórico. Os livros atestam isso. Os livros de história que nós estudamos em nossa sala de aula diz que o mundo foi dividido antes e depois de Jesus. Que o mundo foi mudado por esse homem. Então esse homem não podia ser apenas um homem bom, um homem sem pretensões nenhuma espirituais, a não ser o Filho de Deus. E a Bíblia, o texto que nós lemos diz, fala do nascimento desse homem, fala do nascimento, da visitação de Deus. Querido, Deus criou todas as coisas, criou um jardim, e nesse jardim ele colocou um casal, Adão e Eva. E Deus disse, olha, de tudo que tiver aqui tu pode comer, tu vai cuidar dos animais, tu vai dar nomes aos animais, tu vai cuidar de tudo, mas dessa árvore tu não pode comer. E aí um dia a Eva come, e não apenas ela come, mas ela dá para Adão. E aí, querido, quando Deus volta, que ele vinha todo dia, quando Deus vem naquele dia, no dia fatídico, para visitar Adão, Adão não estava no lugar de encontro. Adão não estava na praça, no banquinho, esperando Deus. E Deus perguntou, disse, Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão disse, Senhor, eu me vi nu, então eu fiquei com vergonha de ti. Ele disse, mas quem disse que tu estavas nu? Tu comeu da árvore do bem e do mal, da ciência, que eu disse que não era para comer? Disse, Eva me deu. Eva disse, não, foi a cobra que me ofereceu. Então Deus sentenciou eles, tirou eles do Éden, botou um anjo com uma espada desembainhada no Éden, e dali para frente o homem começou a ter dificuldades em fazer coisas inacreditáveis. Caim matou o seu irmão. O homem se tornou inimigo de Deus. O homem se tornou um opositor ferrenho de Deus. E de geração em geração, o homem foi se tornando mal. Então um dia Deus chama Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai na terra que eu te mostrarei. Porque de ti eu farei uma grande nação. E serão abençoadas todas as famílias da terra em ti, Adão. Ou em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó vieram 12 patriarcas, desses patriarcas veio Judá, e aí foi até chegar em Davi. E Deus faz uma aliança com Davi e diz que da família de Davi viria o Messias, o Redentor, o Emanuel. E agora, nós estamos lendo aqui, o Velho Testamento se passou, o povo de Israel foi embora, Roma chegou ao trono e foi a grande potência, governou o mundo todo que nós conhecemos. Deus passa 400 anos, que é do Velho Testamento, o lapso de Velho Testamento para o Novo Testamento, 400 anos, não teve profeta, ninguém falou nada. Então o povo ficou com, sabe, onde é que está Deus? Deus, porque tu... E aí aparece João Batista pregando no deserto, chamando todo mundo para se batizar, por batismo de arrependimento.
antes disso, o aparecimento de João Batista decorre de uma oração de Zacarias. E Zacarias, um sacerdote, ele estava ministrando. E um anjo aparece para ele já com uma idade avançada, e diz que ele vai ter um filho, e que esse filho vai ser um nazireu. Ele não pode cortar o cabelo, ele não pode raspar, e não pode tomar bebida forte, e que Isabel ia ter um filho. Agora, Isabel também já era uma senhora de idades avançadas. E quando ele chega em casa, aí ele duvida, disse, porque tu duvidou, tu vai ficar mudo também, só por sinal. Eu creio que aí foi inventado a língua, né, os sinais, né, eu esqueci, Libras, foi inventado aí. Então, ele já começou só, tu vai, né? E teve esse filho. Qual o nome do filho? João Batista. E João Batista começa a batizar. Mas perguntam para João Batista, você é o Messias? Ele disse, não, eu batizo com água para arrependimento, mas vai vir aquele que vai batizar com fogo, aquele que é cheio do Espírito. E aquele em quem vocês veem descer o Espírito Santo é ele. E agora nós estamos lendo que Mateus contando para eles como se deu o nascimento dele. E diz que Deus escolheu a Maria, que estava desposada de José. Quem era José? A Bíblia vai nos afirmar que o Messias tinha que vir da linhagem de Davi. E nesse tempo acontece um censo. E esse censo trouxe José de uma cidade que ele estava para a cidade onde ele precisava nascer, Belém, Efratá. Aonde ele precisava nascer, porque ali era a cidade de Davi. Querido, Deus não tem nada fora de propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus permitiu que Roma chegasse, então Roma estava no trono. Mas era necessário para se cumprir a profecia que Deus tinha dito a respeito do Messias, que ele precisava estar naquele lugar. Então ele vem, e chegando lá não tinha onde se hospedar. Ele não achou lugar para voltar a sua esposa. Ele não achou nenhum hotel 5 estrelas, nenhum resort, nem nada. O único lugar que ele achou, uma estrebaria. Alguns escritores dizem que talvez não tinha sido uma estrebaria, mas era uma casa tão humilde, tão abandonada, sem parede, sem nada, que os animais estavam lá perto, no quintal, numa área de quintal. Então ali vem o Messias. E o que isso nos diz, querido? Isso fala da humanidade dele, mas também da humildade desse rei. Um rei que não nasceu no palácio. Um rei que nasceu numa manjedoura, humilde. O Deus poderoso nos mostra que assim como o seu filho, que sendo Deus, mas nasceu numa manjedoura, aqueles aos quais são discípulos dele, os quais ele chama, nós precisamos ser humildes, mesmo tendo uma nacionalidade celeste, nós precisamos de humildade na nossa caminhada, na nossa vida diária e cristã. Nós precisamos, querido, ser humilde com coração simples e puro, para estar diante desse Deus. Ele poderia ter nascido em qualquer lugar, e talvez se ele tivesse nascido num palácio real, as pessoas o aceitariam. Mas como ele nasceu da descendência de Davi, mas do homem que não tinha posses. E por que você diz isso, pastor? Porque quando ele vai apresentar o seu filho, no livro de Lucas, diz que ele levou um casal de rolinhas. Ele disse que você tinha que levar uma oferta quando fosse apresentar o seu filho. Mas de acordo com a tua possibilidade, com as tuas finanças. Se você tivesse abastado, você levava um cordeiro. E aí, de acordo com a tua posse, você ia diminuindo. Então José leva rolinhas, mostrando a sua humildade e a sua condição financeira. Deus não escolheu muitos abastados, querido. Ou os abastados têm dificuldade de receber Jesus. Os doutores e os mestres da lei têm dificuldade, porque o coração deles não estão em Deus. O coração está no conhecimento. O coração está nas riquezas. Mas Deus escolheu as coisas simples para confundir as
as coisas às vezes altas, as coisas soberbas. É na simplicidade que Deus se revela. E foi nessa simplicidade que Deus revelou o seu Filho para nós. Como que isso aconteceu? Deus escolheu Maria e José, ou José e Maria. Jesus é um homem simples, seus pais de coração simples. José era um homem simples, de coração puro. E quando a sua mulher está grávida, ele deseja se afastar dela, mas de tal forma que ele não a escandalizasse, ou que ele não tornasse público que ela estava grávida. Porque se ele tornasse público que ela estava grávida, a lei do Velho Testamento, Levítico, Números e Deuteronômio, diz que ela era apedrejada em praça pública. E ele, a amando tanto, ele abriu mão de acusá-la. Mas ele estava decidido a sair. Ele estava decidido a se ausentar, a se afastar dela. E pelo seu caráter, por esse caráter de não acusar, de não ser um acusador, mas ser um pacificador, Deus o escolheu, querido, para ser o pai do Messias, o pai daquele que nos salvou, que veio nos dar a vida. E quem era Maria? Querido, Maria era uma jovem, alguns dizem que ela era uma adolescente, mas que foi escolhida por Deus para carregar no seu ventre, para abrigar no seu ventre o Filho de Deus Todo-Poderoso. Porque ela entendeu o chamado do Senhor, e ela achou graça diante do Senhor, e o Senhor viu a ela, e agradou-se dela, agradou-se daquela menina, daquela jovem, para ter no seu ventre o Salvador, o Rei, o Todo-Poderoso. Queridos, você já parou para perceber, pai e mãe, que talvez você esteja guardando alguém, cuidando de alguém, que Deus vai usar, que Deus tem um propósito mais na frente? Você já parou para pensar, para perceber que o filho que você cuida, o filho que Deus entrega para você, ou talvez você ainda não esteja casado, ainda vá casar, mas que Deus quer usar o seu filho? Como é que você tem tratado a sua família? Como é que você se porta dentro de casa? Como é a família que você tem gerado? Como é o teu caráter? Mesmo antes de casar ou fora do casamento. Como é você como indivíduo? Porque aqui fala da individualidade, do caráter de um homem, do caráter de uma mulher, que Deus olhou para eles e os escolheu para orientar, para cuidar, para conduzir um filho. E que filho era esse? O mais excelente nascido de mulher. O mais excelente que já andou na terra. O próprio Filho de Deus. Você já parou para pensar que você está cuidando de um filho? Nós que somos pais, você está cuidando de um filho? De alguém que Deus sonhou? De alguém que antes da fundação do mundo Deus sonhou? Que Deus conheceu antes mesmo que você conhecesse? Antes mesmo que você soubesse quem é? Deus já sabia dessa pessoa? Antes mesmo que ele tivesse, mãe, no seu ventre, chutando, e você sentindo as batidas dele, o mover dele dentro de você, Deus já via, já contemplava essa vida. Como é que você tem tratado os filhos? Como nós tratamos os nossos filhos? Que cuidado nós damos a ele? Como cuidamos dos nossos filhos? E vocês que ainda não têm filhos, que terão filhos amanhã. Saiba que Deus escolheu você para a maternidade, para a paternidade. A mais excelente obra. E foi essa excelente obra que ele escolheu Maria e José para conduzir o seu filho, para caminhar com essa criança. Quantas famílias tinha em Jerusalém? Quantas famílias tinha em Israel? Mas disse que ele tinha que nascer da descendência de Davi. Então, quantas pessoas tinham da descendência de Davi? Quantas pessoas da descendência de Davi
moravam em Belém. Vocês já pararam para pensar? Mas coube a Deus escolher aquela pessoa, aquelas duas pessoas. Quantas pessoas Deus poderia escolher para fazer o que você está fazendo, mas Deus escolheu você, escolheu a mim para fazer aquilo que nós estamos fazendo. Você já parou para perceber que Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas Ele escolheu você. Quantas pessoas Deus poderia ter escolhido para ser esposo, casar com a sua esposa ou vice-versa, mas Deus escolheu você, Deus escolheu a mim para ser esposo da pastora Rosa. Eu me dei bem. Eu me dei bem. Mas Deus escolheu, querido, mas Deus escolheu com um propósito, que eu represente Ele na minha casa, que eu represente Ele na vida dela. Você já parou para pensar nisso? Filhos, vocês já pararam para pensar que assim como Jesus era um excelente filho para os seus pais, mesmo sendo pais que receberam na terra, mas ele era vindo do céu, mas ele foi obediente aos seus pais em tudo, e honrou os seus pais em tudo, filhos. Você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois, vocês já pararam para pensar nisso? Que mesmo ele sendo Deus, querido, ele era obediente a autoridades humanas que ele tinha aqui na terra. Ei, tem filho aí? Levanta a mão só para eu achar vocês. Assim, porque quando a gente começa a falar algumas coisas, a gente fica assim meio, né, esse negócio assim, né, a gente cala, fica um silêncio. Porque eu também sou filho, queridos. Eu sou filho do seu Antônio, da dona Antonieta, né, que são separados, mas eu tenho o seu João, que é o meu pai. Pensa em cara assim top. E às vezes a gente fala com essas pessoas. Mas Jesus nos chamou, querido, para que a gente represente Ele onde a gente está, na nossa família. E eles representaram bem. Eles acolheram esse menino. José acolheu um menino que não era filho dele. Maria recebeu esse filho que ela gerou, que verdadeiramente era fruto do Espírito, mas ela recebeu com tanto amor, com tanta graça que cuidou dele. O pai morre algum tempo da vida dele, que a Bíblia não relata, mas diz que Maria esteve com ele todo o tempo da sua vida, até a sua morte e sua ascensão. E depois que ele morreu, e que foi assunto aos céus, ela seguiu todos os seus ensinamentos. Ela não nos salva. Ela não é digna de adoração, porque ela também era mãe, mas era uma filha dele. Meio, né? Mas ela cuidou dele. Ela cuidou dele. Ela esteve junto dele, cuidando dele. Então, maridos, esposas e filhos, nós somos representantes dele aqui na terra. E eles nos deram exemplo de como ser um bom marido. Mesmo José sabendo que o filho não era dele. Mas quando o anjo trouxe a revelação para ele, ele retornou. Isso fala de obediência a Deus, a palavra do Senhor. Ele ia deixar uma mãe com um filho para se virar. Eu não sei se já passou pela cabeça de alguém aqui: eu vou embora por causa das dificuldades. Eu vou embora porque está acontecendo e eu vou embora, vou deixar ela se virar. Ei, queridos, as dificuldades a gente enfrenta de cara. As dificuldades a gente senta, conversa. Se você precisar, vocês que estão aqui me ouvindo, estão no auditório, e você que está fora, se você tiver com dificuldade no seu casamento e precisar de ajuda, nós estamos aqui, nós somos a Igreja Batista da Restauração. Eu sou o pastor Edgerson, tem o pastor José também. Você pode nos procurar, nós temos também diáconos, nós temos uma liderança, graças a Deus, muito poderosa em Deus, que pode lhe ajudar. Amém? Sabe o que é isso? Isso é Natal. O presente que Deus nos deu. Todos nós esperamos em Natal receber um presente. Pense no maior presente que alguém podia dar para você. Exemplo de uma família. Talvez você que está em casa, está vivendo assim, a sua família, você está vendo ir embora. Você está vendo a sua família se desgastando, você não sabe o que faz. Jesus tem resposta para você. Jesus tem resposta. Busque a Jesus. Leia a palavra do Senhor. Segundo ponto, Deus escolheu o seu nome. E o nome dele quer dizer Jesus.
que é Messias, porque ele vai salvar a humanidade. Jesus, Messias, Salvador. Aquele que vai salvar, aquele a quem o pecado do mundo é retirado por intermédio do seu sangue. E eles souberam, e Deus deu um nome, e diz, quando ele nascer, esse é o nome dele. E eles foram obedientes em todas as coisas, querido. Porque Jesus é aquele que vem salvar o mundo, sabe? E eles não fizeram disso uma propaganda, não fizeram disso um letreiro, não botaram o outdoor, ei, nós somos os pais daquele que vai salvar o mundo. Nós não, nem precipitaram a vida dele, não deixaram no tempo ideal, no tempo certo. Na plenitude dos tempos ele começou o seu ministério, mas eles sabiam que sobre ele havia uma profecia, eles sabiam quem ele era. Sabe, às vezes nós temos um filho, que esse filho tem habilidades, sabe, desses filhos bem desenvolvidos intelectualmente, e nós fazemos propaganda e nós dizemos para todo mundo, o meu filho é isso, meu filho tem as melhores notas. Quem não quer ter um filho excelente? Quem não quer ter um filho bem dotado? Querido, mas trate um filho como um filho. Não jogue um peso sobre a vida dele. Não jogue um peso sobre as costas dessa criança. Não tente fazer dessa criança, querido, algo que ele não vai suportar mais tarde. Deixe ele ser criança, ele viver a vida dele naturalmente, até chegar o tempo que ele possa assumir a sua responsabilidade e aquilo que Deus já disse sobre ele. Então a vida de Jesus, querido, a vida dele, o seu nome, Jesus, indica que Deus lembrou de nós. Deus lembrou da humanidade. Deus queria a humanidade de volta. Deus queria o homem de volta que se havia se perdido lá no Éden. Deus estava visitando a humanidade pela família de José e de Maria. Ele agora mandava o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha agora chegado, era o tempo da esperança, era o tempo de nós gerarmos a expectativa e a alegria do nosso coração, do coração da humanidade, porque Deus lembrou dos seus filhos. Na verdade, ele nunca esqueceu. Mas agora chegou o tempo de Jesus se manifestar em nosso meio, da bondade de Deus, da graça de Deus se manifestar em nosso meio. Também se diz, o terceiro ponto, o que disse o profeta no verso 22, diz o seguinte, e Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. E o que foi que o profeta disse sobre Jesus? Sabe, o profeta é o profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes da vinda dele. O profeta Isaías profetizou. E o que foi que ele profetizou? Leia comigo no verso seguinte, no 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus no nosso meio, Deus morando entre nós, Deus vivendo conosco. Ei, querido, hoje mesmo nós ouvimos um testemunho de alguém que passou por dificuldade e que recebeu um relato muito dolorido, muito tenso em meio à pandemia. E quando essa pessoa recebeu o relato e que ela olhou os exames, a primeira coisa que veio, o pensamento, foi aquele abatimento, aquela dor, aquela aflição. Mas ela disse, não, eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus que eu conheço. E convidou ele e disse, Jesus, senta do meu lado. Jesus, tu está vendo o que está acontecendo? Tu está vendo esses exames, que esses exames estão dizendo que está acontecendo na minha vida? Jesus, tu me conhece, tu sabe quem eu sou tua filha.
Queridos, você sabe por que nós podemos fazer isso? Porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele está perto, Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus que não te ouve, Ele não é um Deus que não sabe dos teus problemas. E essa pessoa diz mais, eu sei que tu já sabes, porque tu sabe de todas as coisas, mas eu quero te contar, eu quero que tu ouça a minha voz, eu quero te falar. Querido, Ele é um Deus acessível. Ele é o Emanuel, o Deus pertinho, o Deus que está perto. Eu não sinto Deus. Quantas vezes você já convidou Ele para ficar com você? Quantas vezes você já chamou Ele para a sua casa, para a sua vida? Pastor, eu nem sei se Ele existe. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tão certo como eu estou aqui, Ele existe. Porque nada do que foi criado poderia ser criado sem uma causa primeira. Porque nada vem do nada. A causa primeira, Deus. E se Ele é a causa primeira, e se Ele criou o seu filho, a segunda pessoa, não foi criado, foi gerado dele, para vir nos salvar. E João vai dizer no seu livro, e eu vou ler com você, o que diz o apóstolo João, no capítulo 1. Quem tem Bíblia, abra comigo. Eles estão colocando lá, minhas crianças, mas assim, é bom a gente ler, a gente fazer essa zoada assim, porque o inferno treme quando a gente lê Bíblia, né? Porque quando eu leio, eu sei, eu não erro. E se eu sei, o inferno não me engana. Olha o que ele diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muitos tentam diminuir, dizendo que ele é um Deus, que ele é um profeta. Não, a Bíblia afirma que ele é Deus, o Todo-Poderoso. E ele diz mais, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, querido, que até a vinda dele, o homem estava em treva, mas agora ele veio. E porque ele veio, a luz resplandeceu no meio da humanidade. A luz resplandeceu no mundo. E porque a luz resplandeceu no mundo, nós podemos agora caminhar com convicção, com certeza, para onde nós estamos indo. E diz, não só apenas isso. Não que ele estava, que foi embora e nos deixou. Nesse texto que nós estamos como base para a nossa pregação, no livro de Mateus, disse que ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está comigo, querido. Eu posso passar as dificuldades que eu passo, mas eu sei que ele está aqui. E o salmista Davi diz no Salmo 23, ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Quantos anos eu não sei precisar, porque nesse texto me veio agora, que Davi falou isso antes mesmo que ele viesse, que Jesus viesse, ele já dizia que ele tinha convicção, que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ele sabia que ele não estava andando só, porque Jesus estava com ele, Deus estava com ele. Você tem essa convicção que Deus está com você? Você tem essa convicção, esse firme propósito no seu coração, de saber que Ele está onde você está, por onde você passa, que Ele está vendo e que Ele acompanha você? Querido, então, faça isso todos os dias, fale com Ele. Sabe, tenha um tempo de oração, um tempo de leitura. Convide Ele para estar onde você está. Convide Ele para andar com você. Convide Ele para ser parte da sua vida, ou não apenas parte. Convide Ele para ser o dono da sua vida. Peça para Ele dirigir a sua vida. Peça para Ele conduzir a sua vida. Peça para Ele levar você nos melhores lugares e ensinar você a tomar as melhores decisões. Porque para isso Ele veio. E para isso Ele continua conosco. É Emanuel. Era o nome dele. É Emanuel.
Então, querido, quando você se sentir só, quando você se sentir triste, lembre-se, manda a tristeza embora. Diz, sai tristeza, porque eu não estou só. O Emanuel está comigo. Ele está comigo, Emanuel. Emanuel está comigo. Querido, não são poucas vezes que eu convido ele para deitar comigo. Eu digo, Senhor, vamos deitar? Senhor, vamos fazer tal coisa? Senhor, eu vou ler a Bíblia. Mas me ensina a ler a tua palavra. Revela para mim o que está aqui. Convida, ele é uma pessoa, querido. Pastor, você está ficando doido? Não. Ele é uma pessoa. E ele quer se relacionar comigo e com você. Relacionamento, querido. Se relacione com ele. Se relacione com sua esposa. Se relacione com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Se relacione com a igreja. Com os membros da sua igreja. Com seus pastores. Mas se relacione com ele. Não se perca dele. Não se afaste dele. Amém? Vamos embora. E isso que diz o profeta. É Emanuel. Deus conosco. Como José, nosso terceiro ponto. Como José era um homem temente ao Senhor. Recebeu um sonho e obedeceu. Está no verso 24. No nosso livro de Mateus. Olha só. Sabendo Deus que José estava disposto a deixar Maria, o anjo do Senhor foi até ele em sonho. E revelou para ele o que estava acontecendo. Disse para ele, ou o texto diz assim, olha. Despertando José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Queridos, isso chama-se obediência. Temor do Senhor. Um homem espiritual, ele age como um ser espiritual, ele recebe espiritualmente as coisas que estão acontecendo, ele entende pelo Espírito. Ele não era um homem carnal. José era um homem temente ao Senhor. Ele conhecia a palavra e sabia que Deus esperava, que Deus ia enviar o Messias e que Israel esperava o Messias. Talvez a sua grande surpresa foi o Messias vir nascer na minha casa, né? Imagine, querido. Na nossa geração, se o Messias fosse nascer, e um dia você ter essa notícia que ele está na sua casa. Meu Deus. Sabe, a gente fica grato, mas eu ficaria com preocupação. Meu Deus, como é que eu faço agora? Como é que eu trato ele? E se eu tiver mais filhos, eu trato esse melhor do que os outros? Mas eu tenho certeza que eles não fizeram isso, porque eles sabiam quem ele era e a finalidade da sua vinda. Eles sabiam por que ele tinha vindo. Eles criaram ele como um jovem normal. Mas José, querido, sabendo de todo o propósito de Deus, sabendo que Deus tinha um propósito nessa gravidez, e que não foi um adultério, mas foi uma obra do Espírito Santo, e que Deus estava usando a sua família, usando a sua esposa, e usaria ele para cuidar desse jovem, ou desse filho, para salvar a humanidade. Eu creio que, passado o susto, qualquer um de nós ficaria muito contente. Qualquer um de nós ficaria muito contente de ser instrumento do Senhor, de ser escolhido pelo Senhor, para estar trabalhando para o reino, para ser usado por Deus, para saber que Deus conta com você. Querido, Deus ainda conta comigo e com você. Mas o temor de José foi decisivo. A comunhão, o temor que ele tinha sobre o Senhor, foi decisivo para que ele voltasse para a sua casa. E não apenas voltasse para a sua casa, mas a Bíblia diz, nesse texto vai nos dizer, que ele não a conheceu, até que ela desse à luz. Porque a profecia dizia que a virgem ia dar à luz. Querido, você tem esperado no Senhor para acontecer as promessas que Deus tem feito na sua vida? Você tem esperado no Senhor, crido daquilo que Deus tem falado, que vai acontecer, e você não tem tentado fazer pelas suas próprias forças, pelas suas mãos, você não tem atropelado os tempos?
Porque às vezes, querido, nós queremos fazer como Abraão. Nós tentamos atropelar o tempo. Nós estamos esperando um filho, mas a minha mulher não tem mais as regras. E está demorando demais, eu já tenho quase 100 anos, ela já está beirando 100 anos. Então, vamos dar uma ajuda. Queridos, é comum o ser humano querer ajudar o Senhor. Querido, mas nós precisamos ter entendimento que os caminhos de Deus não falham. Os propósitos de Deus também não falham. E se Ele disse ao nosso respeito que algo vai acontecer, vai acontecer. Nós precisamos entender isso, ter comunhão, ter temor do Senhor e buscar o Senhor, querido, para que nós não venhamos atropelar os tempos. Para que nós não venhamos causar um problema para nós mesmos, mudando a situação das coisas. E esse cidadão, ele soube esperar o tempo exato. O tempo para voltar para casa. Quando o anjo revelou, ele não pediu para o anjo fazer, ele não pediu mais uma prova para o anjo. Agora tu molha aqui e deixa aqui tudo seco. Se é filho do Espírito Santo mesmo, tu molha aqui e deixa aqui tudo seco. Não, ele obedeceu. Ele obedeceu de imediato o Senhor. Ele não fez provas. Ele não fez questionamento ao Senhor. Ele não perguntou, Deus, mas por que minha esposa? Pai, mas por que minha casa? Senhor, tu sabia o vexame que eu estou passando? Está todo mundo falando dela. Está todo mundo dizendo que ela está grávida e eu não conheci. Ou está todo mundo dizendo, porque eles tinham um compromisso, mas ainda não estavam morando juntos, não tinham casado de fato. Mas todo mundo podia pensar que José pecou, que José caiu em pecado. Não. Ele só foi obediente ao Senhor. E ele aceitou os desígnios do Senhor para a sua vida. Quantos de nós, querido, temos aceitado os desígnios de Deus, os chamados de Deus? Quantos de nós temos profecias ou tem o chamado de Deus? Deus tem nos chamado para fazer algumas coisas, para estar em alguns lugares, e nós temos resistido ao Senhor. Quantos de nós tem chamado? Nós temos resistido. Porque eu não me vejo pronto. Eu não me vejo capaz. Eu não me vejo assim. Eu não me vejo assado. Ah, amanhã eu vou fazer. Depois de amanhã eu faço. Porque agora isso é intrínseco do ser humano. Nós precisamos parar. Se nós somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e ela é perfeita. Eu posso ouvir amém? Ela é boa, agradável, ela é perfeita, querido. Então José obedece. E não apenas isso. José agora volta para sua casa, para cuidar dessa esposa, para dar condição dessa esposa ter o seu filho, para que ele seja o pai dessa criança. Ele assume uma paternidade de uma criança. E quando essa criança está um pouco maior, o rei Herodes, esperando nascer, porque ele soube por intermédio dos reis magos, que ia nascer um rei, o rei dos judeus ia nascer. Então ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. E ele outra vez, avisado pelo anjo, o anjo disse, olha, sai daqui, vai para o Egito. Então ele pega a sua mulher, o seu filho, monta no jumentinho e vai embora para o Egito. Outra vez. Querido, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos estar conectados com eles, plugado com eles. Conectado. E o Wi-Fi de Deus não é de 200 mega. Sabe, é na velocidade da luz. Precisa ter obediência. Então ele sai. Ele entendia os propósitos de Deus. Ele entendia que Deus tinha propósito, mas que o inimigo se levantara para destruir também. Então ele sai. E passando um tempo, o anjo volta e avisa ele. Pode voltar. Porque esse rei Herodes, esse Herodes tinha falecido.
então tu pode voltar, que o menino não corre mais perigo. Querido, será que nós não temos botado, por falta de obediência, nós não temos colocado em perigo os planos de Deus? Sabe, para que hoje nós estejamos comemorando o Natal, Deus pode contar com Maria e com José, com um casal totalmente obediente a Ele, totalmente com seu coração voltado a obedecer. E saiba que no Natal do Senhor, o maior presente que recebeu fomos nós. O maior presente que recebeu fomos nós, querido. Ele deu, Ele entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos hoje estar sentados aqui com a convicção que o meu nome está escrito num livro. Que livro é esse, pastor? No livro que está arrolado nos céus, que tem o nome de todos os salvos, por causa da obediência de Maria e de José. Eles foram obedientes. Eles foram pessoas que Deus usou. Quantos estão aqui hoje que estão dispostos a obedecer o Senhor para que o Senhor possa usar a sua vida? Quantos querem obedecer a Deus? Eu não sei os propósitos de Deus na sua vida, querido. Eu não sei se Deus vai mandar o outro Emanuel. Ou eu sei, Ele não vai mais mandar porque já tem. Mas talvez você esteja carregando, ou você vai carregar no seu ventre. Você vai, pai, sustentar, você vai cuidar de um grande profeta nessa geração. De alguém que faça coisas maravilhosas nessa geração. Que faça grandes trabalhos para o Senhor. Talvez já está com você, esse filho que vai fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você, a esposa que está do seu lado, Deus vai usar para fazer grandes coisas. Ou o marido que está do seu lado, vai ser uma pessoa que Deus vai usar grandemente. Pastor, mas até agora, quem disse que Deus te deu um prazo? Ele já deu o prazo? Um dia com 1000 anos e 1000 anos com um dia. Mas para isso eu preciso estar disposto a obedecer o Senhor. Para isso eu preciso estar disposto para que o presente chegue, para que o meu Natal, o Natal do Senhor, para que o meu presente chegue, eu preciso estar disposto a obedecer. Deus escolheu as pessoas exatas, Maria e José, José e Maria, casal humilde, pobre, mas que obedeceu fielmente, que cumpriu fielmente aquilo que o Senhor tinha dito a eles. E por isso hoje, nós podemos comemorar o Natal. Não apenas o Natal do consumismo, não apenas o Natal de uma roupa nova, o Natal de algo novo, algo que eu preciso para mim, eu preciso me dar, eu preciso ganhar. Ei, é verdade, nós precisamos de muitas coisas, porque nós vivemos aqui, nós precisamos. Mas o maior sede, a maior necessidade do ser humano, Deus já resolveu, Deus já deu para você. Deus já entregou para a humanidade. Emanuel, Deus conosco. Ele entregou o seu Filho para morrer numa cruz, por mim e por você, para pagar os nossos pecados. Você tem agradecido por isso? Você é grato a Deus porque um dia Ele mandou o seu Filho morrer na cruz? Você é grato por tudo que Ele fez? E você, a semelhança de Maria e a semelhança de José, você tem obedecido a Deus? Você é obediente a Ele? Fique de pé conosco. A profecia era do Velho Testamento. A profecia era da lei, dos profetas, era de Moisés. E se cumpriu na casa de José e de Maria. Com certeza, Deus tem coisas para cumprir na nossa geração, nesse tempo. E Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. Eu queria que você fizesse uma oração. Nós precisamos fazer uma oração, querido, de entrega ao Senhor, de tudo que nós temos. Mas pastor, tudo.
que é que você precisa entregar hoje para Deus? Para que você receba em sua casa um presente do Senhor. Talvez nós estamos vivendo nessa geração, já dentro da casa de Deus, mas vivendo ainda relutante em algumas situações. Mas talvez você já entregou, mas ainda talvez tenha coisas que você precisa entregar. E por que eu estou dizendo que talvez, ou deixa eu afirmar, tem coisas que nós precisamos entregar. Porque às vezes nós esquecemos e no meio do caminho nós paramos. O Senhor está te chamando a entregar. Se Deus tem falado com você, comece a orar. Onde você está? Se você quer levantar sua voz, levante. Se você não quiser, mas diga para Deus: Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu preciso entregar nesse dia? Entregue ao Senhor aquilo que é dele. Talvez Deus queira entregar a você algo. E a semelhança de Maria e de José. Receba aquilo que Deus quer entregar para você. Diga: Deus, eu estou pronto. Senhor. Ou se isso mete medo para você, diz: Deus, eu não sei o que fazer. Se isso, assim como José está dando vontade de você sair fora, de você ir embora, diga: Deus, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Mas Deus, eu quero cumprir a tua vontade, me ajuda. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. Quando nós fomos escolhidos, nós já tínhamos chamado para ser pastor, eu e a pastora Rosa. E quando nós fomos escolhidos para ser pastor, não era esse púlpito, era um púlpito tablado. Tinha 5 casais de diáconos nessa igreja. Eu nasci nessa igreja. Eu fui líder de célula. Eu fui diácono e hoje eu sou pastor. E tinha 5 casais de pastor, 5 casais de diáconos. Só tinha nesse tempo só o pastor Teodoro, porque o pastor Edenilson tinha sido transferido para uma outra igreja, para a igreja que hoje é a igreja Restaurando Vidas. Apesar de um casal de pastores. E eu disse: eu estou de boa, porque eu sou o mais novo de todos os diáconos. Então, não vai me acertar. Isso não vai cair sobre mim. Porque para mim ser pastor, querido, ainda é, mas naquele tempo, pense. Eu disse: meu Deus, é responsabilidade, eu que quero isso. Já está bom demais ser diácono. E aí, tinha os diáconos, aqueles que já eram diáconos, que não estavam concorrendo nessa eleição, e aí foram consultados. Consultaram os pastores, pastor Ivanildo, pastora Teresa da Basileia, pastor Edenilson, pastora Érica, que foram ordenados nessa casa, que estavam em outras igrejas. Consultaram eles. E aí, mas eu assim, eu estava livre, leve, solto, né? Os pés na costa, andando assim. Estou de boa, porque eu sou o mais novo dos diáconos, eu sei menos Bíblia, eu sei. Isso não vai ser eu. Pode ser todos eles, menos eu. Então isso não me trazia um peso, não trazia uma preocupação. Eu estava dormindo todos os dias, belo, maravilhoso, dormia, deitava, dormia. E aí, querido, teve uma reunião com os diáconos decidiram, cada um deu o seu voto, os pastores deram o seu voto. E aí, querido, veio para o voto da igreja. E aí teve uma assembleia, uma reunião na igreja, foi chamado a igreja e perguntaram para a igreja quem a igreja queria. Para meu desespero naquele dia, para meu medo, para o meu tremor, era eu. Eu estava exatamente nesse lugar, aqui. Eu, mais a Rosa, todos os outros pastores para lá, a gente aqui. Os outros, hoje, pastor Devan, pastora Elisângela, pastor José, pastora Gabriela, pastor Arias, pastora Sandra, que depois foram ordenados ao pastorado. Eu estava bem ali. Aí disseram: olha, o casal escolhido foi a de Jesse Rosa. Até hoje dá vontade de chorar. Dá vontade não, eu choro. Faltou as pernas não moviam, eu não saía do lugar. O coração começou a apertar, porque faltou o ar também, faltou palavras. E aí a igreja ficou e disse: a gente precisa de uma resposta tua. E eu não conseguia falar. Eu sabia que era a coisa certa. Eu sabia porque muita gente já tinha me dito isso, muita gente tinha profetizado. O filho de Didi, uma criança, profetizava isso sobre a minha vida. E tantas outras pessoas, pastores,
A Bíblia diz que das crianças vem o verdadeiro louvor. E eu só chorava, e minha mulher disse, é um chamado de Deus, nós vimos as profecias, nós vamos aceitar. E aí com muito custo eu disse, amém, a gente aceita. Querido, mas foi tenso. Hoje é ainda muito tenso a responsabilidade. Mas eu não disse não para Deus, querido. Porque eu não poderia dizer não para Deus depois de Deus ter me salvado, ter feito entregue o filho dele. Não era eu que não poderia dizer para ele que eu não poderia cuidar do povo dele. Nesse dia nós dissemos sim. E nós estamos aqui até os últimos dias das nossas vidas. Eu sempre digo, se eu não estiver na restauração, eu sou pastor. Aonde eu estiver, é minha igreja. Aonde eu estiver, no meu emprego, no trânsito, aonde eu estiver, é minha igreja. Eu tenho uma igreja local, mas eu sou pastor 24 horas, e aonde eu estou, eu sou pastor. Aonde eu estou, eu pastoreio. Aonde eu estou, quem chegar perto de mim, eu vou pastorear. Porque é o meu chamado para pastorear gente. Não interessa que ele chegou. Se Deus enviou essa pessoa até mim, ele vai ser pastoreado. Se ele quiser ser pastoreado, eu vou fazer de tudo para pastorear ele. Porque é o meu chamado. Eu não posso negar a confiança que Deus colocou sobre mim. Porque Deus entregou o filho dele. Talvez você esteja com medo de alguma coisa, assim como eu estava. Mas não deixe que o medo tire aquilo que Deus confiou sobre você. Porque aquele que chama, capacita. E se Deus tem chamado você, Ele vai capacitar você para a obra que Ele tem te escolhido. Eu sei que eu não cheguei no nível que Deus quer. Eu não sei quando eu vou chegar. Mas uma coisa eu faço. Eu corro para o alvo. Eu me esforço. Eu luto. Eu busco Deus. Melhora. Deus, eu preciso de mais. Eu quero mais. Então, querido, você que está aqui me vendo, talvez você tenha um chamado e você está negligenciando o chamado. Talvez você que está aqui, Deus já chamou você para você fazer. Deus tem falado com você e você está negligenciando. Você não está ouvindo. 3 vezes eu relatei para você que José ouviu o anjo falar com ele e ele prontamente obedeceu. Quero dizer para você, queridão, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso disse o profeta Samuel para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. O que é que você tem negligenciado? Fale com Deus hoje, ore a Deus. Ore. Eu vim aqui para ser profeta na tua vida. Eu estou aqui como profeta de Deus. Para falar para você que Deus mandou nessa noite falar para você que está aqui, para você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois e me ver, que Deus está chamando você e que Deus espera que você responda ao chamado dele, querido, porque Deus tem pressa. O tempo está findando. Deus tem pressa em muitas coisas. Deus quer evangelista, Deus quer profetas, Deus quer missionários, Deus quer homens e mulheres pai de nação. Deus quer discipuladores, Deus quer líderes de célula, Deus quer pessoas que se envolvam no reino, Deus quer ministros de louvor, Deus quer gente que fique na mesa, Deus quer gente que fique no computador. Deus tem pressa nesse tempo do seu chamado, para as pessoas virem e receberem aquilo que Ele tem. Porque a sua vida você já entregou a Ele. Então não cabe a você negligenciar o chamado dEle. Se a vida que você tem é dEle, então você já morreu para as suas vontades. E o que lhe cabe é fazer a vontade dEle. Coloca a mão no seu coração, por favor. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, hoje, Pai, nesse culto, é um culto onde o Senhor está revelando que o Senhor está chamando pessoas para uma obra. O Senhor está trazendo, Pai, visita, ó Espírito Santo, visita esse lugar, Senhor, e derrama os dons, derrama o teu chamado, a tua capacitação sobre a vida daqueles que hoje estão aqui e sobre aqueles que estão me assistindo e que irão me assistir. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai distribuindo os teus dons, vai derramando sobre cada vida de cada um, Senhor, os teus chamados, Pai, aquele que o Senhor tem chamado, meu Pai, para levita, Senhor,
Começa agora a falar e trazer convicção, Senhor, trazendo, Senhor, a revelação do Senhor, aquele que o Senhor tem chamado, Senhor, para o ministério. Agora começa a revelar o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor, mas começa a chamar forte, Senhor, começa, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, ministra no coração dessa pessoa, para que ela saiba que Deus agora está chamando, que Deus agora está operando, que o que está acontecendo não é só porque eu estou falando, que eu estou sendo instrumento de Deus, eu estou sendo boca de Deus, para que aconteça aquilo que o Senhor está chamando, está fazendo nessa geração. Pai, em nome de Jesus, nós selamos nessa noite aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Nós estamos selando, a igreja está dizendo amém. Nós recebemos aquilo que tu tem para a Igreja Batista da Restauração, para os irmãos que estão aqui e para aqueles que nos verão. Querido, outra coisa, Deus usou essa família para trazer vida à terra, porque lá em Abraão ele disse que serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão ele disse, e se cumpriu na casa de Maria de José. Ela teve à luz a um filho, ela deu à luz a um filho, e o nome dele é Jesus, o Emanuel, Deus conosco, porque Deus queria salvar. O maior presente que a humanidade já recebeu, o maior presente não é a ciência, o maior presente não é nada daquilo que a gente vê hoje, que acontece, a tecnologia, não. O maior presente foi Cristo Jesus ter nascido e ter morrido pelos nossos pecados. É Deus ter visitado a humanidade. É o presente que Ele tem hoje para dar para você. E se você quer receber esse presente, se você quer receber Jesus hoje como Senhor e Salvador, eu te convido a vir aqui na frente. Se você entendeu, e se Deus falou no seu coração, e se hoje você quer entregar a sua vida a Ele, ou se você quer se reconciliar com Ele, você pode vir aqui. Eu estou esperando você. Há uma igreja orando pela sua vida. Há uma igreja orando por você. Há uma igreja orando para que isso se cumpra em você. Porque Deus tem pressa em fazê-lo. Porque Deus quer fazer nesses dias. Amém. Não tem ninguém. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi dito hoje, Senhor, eu tenho convicção, pelo poder do Teu Espírito, por revelação do Teu Espírito, que nós veremos o poder, nós veremos aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. E o que o Senhor fará na vida dessas pessoas. Porque o Senhor, nesse tempo, o Senhor ministrou, Senhor, que o Senhor tem pressa em salvar. Pressa no chamado das pessoas que o Senhor tem para cumprir um propósito na vida de cada um. E segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor, cumpre, Senhor, o Teu propósito. Aquilo que antes da fundação do mundo, o Senhor escreveu a respeito da vida de cada um. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Rei.